Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão por ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, sejamos todos protegidos e abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, à medida que afastamos, abandonamos a fé, coisas antigas, caducas, voltam à sociedade como novas e modernas, né? Esse que os jovens atualmente gostam de celebrar, Halloween, é uma coisa antiquíssima, né? É parte da religiosidade natural. A religiosidade natural é importante, né? Não se trata de endemonizar as coisas, né, da religiosidade natural. Isso pertence a outras tradições religiosas que fazem isso, dizerem que tudo é do diabo. Mas não, para a Igreja Católica é importante o reconhecimento de que, naturalmente, em todas as culturas, o ser humano sempre celebrou a morte, mesmo antes do anúncio da fé. Então, o Halloween é simplesmente uma dessas festas da religiosidade natural, onde se celebra a morte, né? Como havia no México, na Austrália, nos países asiáticos, em todos os lugares do mundo. É natural ao ser humano celebrar os mortos, não reverenciar os mortos, não ter piedade para com os falecidos. Isso é um artifício da sociedade contemporânea, onde as pessoas já não se valorizam mais umas às outras, às vezes nem mesmo os próprios parentes, né? As pessoas estão perdendo o senso do amor, mas isso existe até mesmo entre os animais. Os elefantes, eles fazem todos os anos uma longa caminhada para irem até o local onde os elefantes costumeiramente vão para morrer, né? Na natureza, se você tem uma fazenda, você já viu, né? Se morre um animalzinho lá no seu gado, um bezerrinho, os outros todos vêm e fazem um grande funeral. As vacas batem as patas na terra até fazer uma poeira, uma nuvem de poeira. Eles choram, fazem barulhos, manifestando que eles sentem a falta daquele que se foi. Então, hoje, o ser humano, né, na vida artificial que vivemos, está inferior em alguns aspectos aos animais, no sentido de compaixão, no sentido de respeito, no sentido de amizade, no sentido de amor, né? Muitas vezes, lá no Brasil, por exemplo, a pessoa morre 9 horas da manhã, 3 horas da tarde já está sepultada. E nem mesmo os parentes querem ir lá visitar as enfermeiras que resolvem esse problema. Então, a falta de piedade e de amor, né, que vivemos nos nossos dias é terrível. Isso aqui que vocês chamam de primeiro mundo, né, o nursing home, às
vezes a pessoa, já cansei de ver isso, a pessoa morre, né, ali no leito, geralmente nos hospitais, nos nursing homes aqui, são 2 pessoas, você já deve ter visto isso, morre fulano lá do seu lado, ali fica, se não tem alguém para limpar, para tirar daqui na hora, pois só coloca-se um lençol e você passa a noite ali, ao lado da pessoa falecida, e problema seu. Então, há tanto engano nisso que as pessoas chamam de primeiro mundo, né? Os velhos principalmente ficam abandonados nessas casas aí de repouso, né? Uma coisa terrível, porque ninguém quer ter amor, nem caridade, nem piedade, principalmente na hora da morte. Quando lembramos que o próprio Senhor Jesus precisou dos seus amigos que foram com ele e o acompanharam lá na cruz, uma longa jornada de pessoas foram com ele. Então, desculpem, né? Muitas pessoas chegam nesses Estados Unidos, ficam maravilhados com tudo isso aqui, mas em muitos aspectos, nosso Brasil é imensamente mais desenvolvido do que esses Estados Unidos. E a gente precisa valorizar os aspectos bons, né, que também tem suas raízes no Evangelho, que é essa caridade que muitas vezes as pessoas têm na hora da morte, de ajudar, de socorrer, de visitar, de ter uma palavra, de confortar um ao outro. Isso é parte da humanidade. Sem isso, como dizia, nós nos tornamos inferiores aos animais. Então, vir a um outro país como imigrante para perder os princípios é uma coisa muito terrível de se acontecer. A gente precisa valorizar as coisas boas que aprendemos dos nossos pais, das nossas famílias, da nossa sociedade e nos orgulharmos das coisas boas que trazemos. Todos nós estamos aqui apenas para termos melhores condições de vida, para ajudar nossos familiares, mas não porque invejamos os americanos, não porque queremos ser iguais a eles, nem nada disso. Então, ajudarmos as crianças nesse sentido. Depois, esse consumo, né, terrível de plástico que acaba com a natureza, né, principalmente nessas festas, e daqui a pouco o Natal também, porque o Natal já não tem mais nada a ver com Jesus, né? O Natal é simplesmente festinha de Papai Noel, de anões, de duendes e essas coisas todas. E Jesus já ficou fora há muito tempo desse Natal. Plástico nunca foi, nunca será bonito. Plástico é simplesmente algo poluente que estará aí por séculos na natureza, degradando o ambiente. Uma pessoa, me desculpa, muito ingênua, que chega em um shopping e vê essas árvores de Natal todas de plástico e acha que é bonito, é uma pessoa sem gosto, uma pessoa que perdeu o senso da estética, é uma pessoa que acha qualquer bobeira uma coisa bonita. Então a gente precisa olhar um olhar mais profundo as coisas. Muitas vezes uma coisa artesanal, feita ali por pessoas com as próprias mãos, usando materiais da natureza, tem muito mais valor do que esses plásticos. Não tem valor nenhum. Tudo que você compra de plástico não vale nada. Então, por isso que nesses dias, tanto essas fantasias que as pessoas usam, os jovens usam, tudo isso vira lixo, mais poluição para a natureza. Então, muitas vezes, até mesmo o Halloween perde a sua origem, porque a origem do Halloween é dos países nórdicos, na Inglaterra, no Reino Unido, na Irlanda, se acreditava, a partir da religiosidade natural, que nesse dia em que agora vamos ver, a noite começa a ficar bem longa, a partir de hoje, com a mudança do horário. Então, se acreditava que as almas saíam do cemitério à busca de coisas que elas gostavam ao longo da vida, alimentos, doces, coisas que sentiam falta, Então, uma crendice, não tem explicação para essas coisas. Explicação das coisas que acreditamos, isso só existe na fé católica. Em nenhuma outra religião, na religiosidade, não existe explicação. Passar debaixo da escada dá azar. Isso não tem explicação.
né, simplesmente coisas crendices, superstições, né? Então, por isso, as pessoas acreditavam que nesse dia, ainda acreditam, né? Muitas pessoas no dia do Halloween, lá na Irlanda, não passam pelo caminho de entrada no cemitério, né, onde se passa com o caixão, porque eles acreditam que estão ali passando as almas das pessoas que foram sepultadas, né? Muitas pessoas não cruzam este caminho, existem até mesmo bancos ao longo do caminho para a pessoa não cruzar este lugar, mas tudo era feito muito simples, né? Apenas para celebrar. As crianças se vestiam com roupinhas bem simples, né? Mortalhas, eram roupas bem simples que se vestiam os defuntos. Então se fazia isso com as crianças para lembrar essa procissão dos mortos, né? Então a princípio era tudo muito simples, tinha nada a ver com esse excesso comercial e de plástico, onde as pessoas gastam dinheiro que ele não tem. Nos Estados Unidos há uma média de $5.000 em débito no cartão de crédito. Se você já deve $5.000 no cartão, como você sai por aí comprando mais coisas? Você quer levar sua família à bancarrota? Você quer acabar e depredar as suas finanças completamente? Né? Então, as pessoas já são completamente falidas e ainda vão atrás de mais plástico para comprar. Isso, infelizmente, é uma doença mental. Vivemos numa época de gravíssima dificuldade com problema mental. Então, o problema não é o Halloween, não temos aqui nenhum tipo de discurso de ódio. Quem quer celebrar o Halloween, celebre. Quem quer celebrar as outras, celebre, porque, como dizia no início, isso é importante. Isso é uma manifestação de que todas as culturas reverenciam os mortos. Os índios lá na Amazônia, antes da colonização, eles reverenciavam seus mortos. Os mexicanos, né, lá na América Central, eles reverenciavam seus mortos, né? Havia lá o culto à Santa Muerte, que a gente vê as pessoas pintando hoje as faces e representando essa entidade que eles cultuavam como ali uma manifestação na crença da vida após a morte. Então, todas essas coisas, né, na Igreja Católica, nós não celebramos, evidentemente. A igreja simplesmente coloca, então, uma data comemorativa, que é o dia de finados, né, o dia de Todos os Santos, para que a gente se lembre, né, das pessoas também queridas, falecidas, e façamos atos de piedade por elas, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né? Quando a gente morre, você morre agora, se você se condena, já está condenado, pronto. Nem uma oração nossa, nem missas, nada vai adiantar em nada. Quem está condenado e acabou. Não tem mais tempo para ele. Mas, todos nós, né, quando cometemos pecados, a gente vem ao confessionário e se confessa. Quando você se confessa, você é perdoado? É perdoado. Mas isso não significa, e ninguém falou, que você não vá pagar pelos pecados que você cometeu. É como se você cometer um crime, você matar uma pessoa. Ainda que os pais daquela pessoa que você matou te perdoem e falem, eu te perdoo por você ter matado meu filho e tudo mais, isso não significa que você vai escapar da pena da morte e vai para a cadeia pagar pelo crime que você cometeu de acordo com a lei. Mesmo que os pais da pessoa que você assassinou te perdoem. Uma coisa é a pena que você paga na cadeia. Outra coisa é você ser perdoado. Outra coisa muito diferente. Então, quando a gente vai ao confessionário, simplesmente a gente recebe o perdão dos pecados. Mas cada pecado é uma ruptura, é um desmantelo que precisará ser reparado, se não nessa vida, na vida futura. Então, por isso,
que é onde todas as maldades, as perversidades, as coisas ruins que fizemos neste mundo são reparadas, são purificadas. O próprio nome já diz: purgatório é um lugar de purificação. Então, existe isso, né? Que muitas pessoas bobinhas acreditam que simplesmente fui arrebatado e subi aos céus. Não é assim que as coisas. Isso extrapolaria, né? Atropelaria a noção de justiça. A justiça e o bem buscados por Jesus e pela fé e pela religião, elas nunca são atropeladas. Todas as coisas, para cada maldade que você fez nesse mundo, você vai ter que repará-la antes de passar a glória. Ninguém passará a glória do céu se corrigir todos os erros, as maldades, as injustiças, os roubos, não vou ficar aqui nomeando coisas, né? Daqui a pouco tem uma ali na porta da sacristia esperando para dizer que eu estava falando para ele, né? Estou sem lente de contato, daqui da primeira fila não enxergo mais ninguém. Então, as pessoas acham que simplesmente vão ser arrebatadas e passarão a glória. Por favor, né? Se você é tão ingênuo ao ponto de não saber os seus pecados, dos crimes que você comete e da reparação necessária para cada um deles, por favor, né? Uma criancinha, um bebezinho, tudo bem, mas será que estamos falando para pessoas adultas? Para cada coisa haverá uma reparação. Então, essa é a muita coisa. Então, a igreja, né, a quem Jesus confiou as chaves do reino dos céus. Mas como Jesus entrega para uma pessoa as chaves só pode estar na mão dele. Não veio brigar comigo, né? Isso é que temos no Evangelho. Jesus entrega as chaves. Eu te darei, diz Jesus a Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra está ligado nos céus. O que desligares na terra está desligado nos céus. Deus deu a chave, né? Ou seja, o acesso aos céus se passa pela igreja. Aquelas pessoas, não, eu falo com Jesus, eu oro por ele, eu fecho os olhos, eu falo com Jesus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de padres, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de nada, eu mesmo falo com ele. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que as chaves, o acesso à glória foi entregue nas mãos de São Pedro. Se não concordamos com isso, temos que discutir com Jesus. Ele entregou. Então, o poder de perdoar que é dado a Pedro, principalmente no batismo, né? No batismo, nós só recebemos o batismo graças à comunidade. Assim, se não tem essa comunidade aqui, sustentada, financiada, paga, mantida por cada um dos que frequentam e estão. Se não temos a comunidade, não tem batismo. Simplesmente. Só se tem batismo numa comunidade. Eu, como padre, posso estar por aí passeando e alguém me padre, me batiza. Eu não posso. Eu vou lá em Governador Valadares, visitar a cidade de vocês, estou lá passeando, visitando, né? Lá a cidade, o mercado municipal de Governador Valadares. Padre, eu quero confessar. Eu não posso. É proibido. Só posso exercer qualquer tipo de ministério com a permissão do bispo de Governador Valadares e dentro de uma comunidade. Os sacramentos, eu não sou dono, nem padre, nem os famosinhos, nem os guruzinhos que vocês gostam tanto, nem ninguém é dono do sacramento. Tanto que a gente não pode mudar nada. O padre não tem autoridade de mudar absolutamente nada aqui na missa. Até o guruzinho de vocês, né? O famosinho que está sempre lá. Não, ele precisa de autorização para ir. Se bem que se a gente não
padre não é dono do sacramento. Então eu estou lá visitando o mercado municipal do Fernando Valadares, eu digo, padre, tem confissão? Não posso. A confissão, o batismo, os sacramentos só existem numa comunidade. Por isso hoje, né, graças aqui à comunidade de Santo Antônio, toda ela, né, americana e brasileira, que o Yola recebe o seu batismo. É na comunidade que a gente despreza tanto. Que a gente, eu falo com Jesus, eu não preciso gemer. Na Bíblia não é assim. E a bondade e o amor de Jesus, né, muitas vezes o levam a atitudes que vão além da solução, como hoje Jesus entra na cidade e vê, né? Então, primeiramente, Jesus não é desses bobocas que, não vou no velório, não participo de nenhum velório, não vou. Essas pessoas têm medo de cemitério, né? Cresça, né? Virei homem. Você, moça, vou casar com um homem, né? Um rapaz que fala, eu tenho medo de cemitério, fuja, sem olhar para trás, essa coisa, né? Uma pessoa que tem medo de ser, por favor, né? Por favor, né? Pessoa, por isso que há muitas mulheres são muito mais corajosas e no sentido de muito mais trabalhadoras que tudo homens. Embora as mulheres recebam menos, mas em muitas coisas as mulheres são extremamente mais corajosas do que homens. Tem gente, tem medo, vai lá na igreja, pega lá um negócio para mim, às vezes à noite, alguma coisa, não, eu tenho medo de entrar na igreja, né? Por favor, um adulto que ainda vive no conto de fantasias lá da Disney, no conto de fantasias do Halloween, isso são coisas para as crianças. Você veste sua filhinha de princesa e vamos entrar no palácio. O palácio, meus queridos, ele é uma fortaleza. O palácio, ele é uma masmorra. O palácio, ele é uma prisão. O palácio, ele é um cemitério. Se você vai à Europa, a um dos castelos antigos, você vai ver o que é um palácio. O palácio é imundo. Então, as pessoas, né, minha filha é uma princesa lá na Disney, é porque não sabem nada do que é a vida dos nobres, e muito menos do que é um palácio. Acontece a mesma coisa aqui, né? Jesus entra nessa cidade e vê essa pobre viúva. A viúva, né, como até hoje nos países árabes, as mulheres não podem ter acesso à sociedade, né? Você vai lá no Egito, não pense você, põe minha mochila nas costas e vou lá visitar as pirâmides do Egito. Não é assim que funciona. No país árabe, as mulheres precisam estar acompanhadas de um homem para serem respeitadas. Se você não é acompanhada de um homem, ninguém vai passar a mão com você em qualquer lugar. Vai te dizer um monte de coisas. Dependendo ainda de como você estiver vestida. Se não estiver coberta dos pés à cabeça, coisas horríveis podem acontecer. Por isso que muita gente acha, não é só pôr uma mochila nas costas e sair viajando pelo mundo. Não, você tem que primeiro estudar. Você tem que saber como é o mundo. Então o nosso amado Jesus, né, vê esta mulher viúva que perde o seu filho único. Ou seja, ela não tinha ninguém por ela não poderia mais comerciar, ela não poderia ter nenhuma atividade econômica. A mulher nos países árabes até hoje, ela é como uma criança que precisa sempre estar sob a responsabilidade de um adulto. Então a mulher precisa sempre estar sob a responsabilidade de um homem. E é assim nesses países. Então Jesus, né, ao mesmo tempo denunciando a injustiça desse sistema e ao mesmo tempo mostrando, né, o seu amor e sua compaixão para as pessoas que se encontram nessas situações tão difíceis, ele vai e ressuscita, né, o menino do caixão. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o menino levanta. Se tivesse meninos que ficam aí morrendo de medo, teriam saído correndo, né, e apavorados ali nesse evento. Mas graças a Deus, aqui o Evangelho fala de pessoas de fé
ficaram felizes pelo Senhor ter ressuscitado o moço. Então, por favor, meus queridos, termos uma visão mais madura e adulta